Olá, pessoal. Meu nome é Diogo Manganelli. Eu sou advogado, sou também instrutor e professor de cursos, sou candidato a PhD hoje na UERJ e atualmente atuo como Data Protection Officer DPO na Lenovo e Motorola Brasil. E bom, o meu objetivo aqui hoje é fazer uma aula teste, obviamente, sobre princípios gerais e introduções de metodologias específicas de governança em tecnologia da informação. Então, a gente vai falar especificamente aqui hoje do COBIT 2019 e do ITIL 4, especificamente. Para isso, vou compartilhar a minha tela e a gente consegue começar o nosso encontro. Então, basicamente, pessoal, mais uma vez, como eu disse, meu nome é Diogo Manganelli e eu atuo com essas ferramentas no meu dia a dia. Além disso, obviamente, também ferramentas de privacy, ferramentas de gestão e governança de maneira geral, não apenas de segurança da informação, mas também legais e relacionadas especificamente à área do direito. Mas especificamente hoje a gente vai falar de metodologias um pouquinho mais técnicas e voltadas justamente a modelos de governança em tecnologia da informação. Então a nossa agenda aqui hoje é uma agenda simples, uma agenda que tende a ser bastante sucinta, mas que vai nos permitir ter uma noção, um conceito inicial e, obviamente, bastante importante para a nossa discussão, que será a princípio, sobre esses frameworks. E dentro desses frameworks, a gente tem alguns deles que são mundialmente conhecidos e utilizados por um grande número de empresas para aspectos que podem ser mais ou menos parecidos, mais ou menos próximos. E nesse contexto, a gente pode falar do COBIT 2019, a gente vai entrar um pouquinho nas suas definições, a gente também vai falar um pouquinho do ITIL 4 e entender, portanto, essas semelhanças, essas diferenças, onde que eles se aplicam e por que existem essas metodologias. E lá no final, o nosso objetivo é entender um pouquinho sobre a implementação. Então, trazer os conceitos que nós vamos ter discutido nesse primeiro momento para exemplos e definições um pouquinho mais práticas. A gente sabe, e nós vamos ver também, que essas definições, essas metodologias, elas trazem passos que devem ser observados na implementação prática, mas no fim das contas, no contexto de uma organização, a gente sabe que questões devem ser enfrentadas e que são mais frequentemente visualizadas quando a gente transforma isso em uma atividade mais lúdica, mais prática. Então, justamente por isso, o nosso objetivo também é tangenciar esses aspectos um pouquinho mais empresariais do dia a dia, da atuação de um profissional de tecnologia da informação, de segurança da informação de maneira geral, em questões de governança. Dito tudo isso, podemos começar e vamos começar, obviamente, pelo nosso querido framework, o COBIT 2019. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que falar do COBIT 2019 é que, na verdade, ele é uma evolução de outras metodologias. A gente tem o COBIT 1, o COBIT 2, até o COBIT 5, e aí a gente avança para essa última ferramenta, que é o COBIT 2019. O que é esse COBIT, de onde veio, para onde vai e por que que a gente tem esses sistemas de gestão em matéria de governança em tecnologia da informação? Basicamente, pessoal, o COBIT, na primeira e mais clara, objetiva definição, ele vai ser um framework para gestão de governança em TI. E o que que é, pessoal, uma gestão de governança em TI? Quando a gente fala em um departamento de tecnologia da informação, várias práticas podem ser realizadas ao longo do tempo para que nós sejamos capazes de desenvolver os nossos processos, os nossos serviços, os nossos produtos e todas as ações que são necessárias em um ambiente empresarial, justamente para a estruturação, não apenas da área de tecnologia da informação, mas para a prestação dos serviços que são esperados pela área de tecnologia da informação em toda a organização. Ou seja, existem várias ações, vários serviços que a área, especificamente de tecnologia da informação, presta à organização no seu dia a dia, seja na construção de ferramentas específicas para o atendimento de redes, para o atendimento de suporte de maneira geral, em ferramentas, em sistemas, em hardware e daí por diante. Então, são várias as ações que são realizadas. Só que tudo isso
ao longo do tempo, vem sendo realizado de forma, digamos, bastante esparsa, sem definições específicas, o que faz com que um acompanhamento mais organizado, uma implementação mais organizada de áreas com atributos específicos e tão diversos como a área de tecnologia da informação, sejam e fossem, no momento em que o COBIT foi desenvolvido, lá atrás, meados ali dos anos 80, fosse cada vez mais difícil. Então, diante de seja momentos históricos em que vai se percebendo, como por exemplo, o Watergate, casos de corrupção lá nos Estados Unidos, em que vai se percebendo que ferramentas de organização de processos, de demonstração de construções, produtos, processos, serviços, etc., que isso é importante para a constatação e observância, não apenas de uma estrutura interna nas organizações, mas também para a prestação de contas e produção de evidências. No caso de solicitações, de demandas que venham de autoridades, por exemplo, externas, ou de auditores externos que sejam eventualmente trazidos para dentro do nosso negócio, foi criada uma metodologia, um framework específico que tem como principal objetivo a construção de um ferramental de processos ou de componentes específicos, justamente para a instrução e construção de uma área em tecnologia da informação. Basicamente, portanto, pessoal, o objetivo do COBIT-19 é trazer insumos para que, internamente, as organizações sejam capazes de desenvolver uma governança em matéria de tecnologia da informação. E quando a gente fala de governança, é importante que nós tenhamos em mente que governança está relacionado ao cumprimento de metas, ao cumprimento e observância de normas e legislações, sejam elas externas ou internas, a construção, inclusive, dessas normas num contexto interno. Então, diante de uma metodologia como essa, o nosso objetivo final é justamente estruturar e definir processos que sejam padronizados para a implementação de estruturas robustas de governança da informação, que, no fim das contas, permitam que as organizações não apenas façam aquelas tarefas ali do dia a dia, das áreas de tecnologia, mas também, pessoal, que as áreas de tecnologia, a partir da estruturação desses processos, desses parâmetros, desses padrões, sejam capazes de replicar essas ações em toda a organização. Ou seja, o que a gente quer é trazer uma definição que foi desenvolvida, que foi implementada no modelo para a construção da área especificamente de tecnologia da informação para toda a organização, ou seja, exteriorizar os valores que são desenvolvidos ali e, consequentemente, fazer com que a nossa área de tecnologia traga valores, seja observada sob o ponto de vista não apenas técnico, mas estratégico dentro do negócio. Então, o COBIT ele é uma metodologia, um framework de gestão de governança em tecnologia da informação, criado, inclusive, pelo ISACA, justamente para que esses processos padronizados sejam desenvolvidos e que, inclusive, essas metodologias sejam capazes de ser replicadas em outras organizações. É claro, não estou falando de cópia, não estou falando de tradução literal de uma metodologia em contextos organizacionais completamente diferentes, mas sim da observância de princípios básicos através dos quais nós seremos capazes, de acordo com o nosso contexto organizacional, desenvolver ações que sejam mais ou menos estruturadas dentro de processos e ações específicas. E dentro da grande estrutura do COBIT, a gente tem basicamente a gente tinha, na verdade, 5 grandes princípios lá no COBIT 5. E quando a gente tem o COBIT 2019, esses princípios sobem para 9. A gente não vai ficar falando todos os 9 princípios aqui, até porque o nosso objetivo é só fazer uma introdução a esses conceitos, mas é importante a gente
entender que dentro desses nove princípios, nós temos dois grandes cernes, duas grandes verticais nas quais eles estão estruturados. A primeira dessas grandes verticais é a vertical relacionada aos requisitos de um sistema de governança em tecnologia da informação, ou seja, o que deve ser observado para que nós consigamos desenvolver de fato uma governança de tecnologia na nossa organização. E o segundo tópico vai ser aquele relacionado à estrutura, ou seja, o que nós devemos desenvolver para que essa governança seja, de fato, alcançada. Então, portanto, uma coisa que é importante a gente compreender sobre o COBIT é que ele vai ser justamente essa estrutura para governança e gestão de tecnologia na nossa organização. E ele ainda vai ser considerado um framework guarda-chuva, porque ele não se encerra em si, mas ele pode, ao mesmo tempo, dialogar e ser implementado em conjunto com outros frameworks também para gestão de recursos, requisitos de tecnologia da informação que existem, ou seja, a sua implementação não anula automaticamente a implementação de outros frameworks paralelamente, mas de forma contrária permite com que eles sejam agregados. Então ele vai trazer, no fim das contas, o aspecto da governança e também o aspecto da gestão. Maravilha! E agora, com isso, a gente pode avançar para o ITIL e entender o que é esse ITIL. De acordo com as definições que a gente compreende, o ITIL ele vai na mesma linha do COBIT. Ele também é uma metodologia, ele também é um framework, só que percebam que, diferentemente do COBIT, que voltava e que era focado no aspecto de governança em recursos de tecnologia da informação, ou seja, a construção de um arcabouço, seja regulatório, seja normativo, seja de padrões e procedimentos para a organização de uma estrutura de governança em tecnologia da informação, o ITIL vai ser focado na construção de uma metodologia, de um framework para gerenciamento de serviços de tecnologia da informação, estruturado ali em orientações mais ou menos práticas para o gerenciamento desses serviços. Então, aqui a gente não está falando necessariamente da governança, mas da prestação dos serviços de tecnologia da informação. Então, essa talvez seja a principal, a grande diferença que a gente vai ter entre essas metodologias. E percebam que, no fim das contas, até pelo modo de aplicação, a ISO 20000 e os seus familiares ali, eles serão os mais próximos do ITIL, já que trazem aspectos mais específicos do ponto de vista de auditoria, do ponto de vista de compreensão de um modelo e de requisitos que devem ser observados para a prestação de serviços em matéria de tecnologia da informação. E uma coisa que a gente viu no COBIT que também se aplica ao ITIL é que, embora ele seja uma metodologia, embora ele seja um framework, é importante que essas metodologias não sejam replicadas integralmente. E, na verdade, nem é o objetivo, nunca foi o objetivo do ITIL trazer essas definições ao pé da letra para serem meramente traduzidas no ambiente organizacional, empresarial. Na verdade, pessoal, essas metodologias elas devem ser aplicadas e ajustadas da melhor maneira que se adeque ao contexto organizacional no qual nós estejamos inseridos. Se nós temos organizações mais verticais, mais horizontais, mais burocráticas, mais tradicionais, tudo isso, no fim das contas, vai impactar a maneira pela qual nós transformamos e aplicamos essas metodologias dentro do nosso contexto. Uma coisa que também é importante mencionar é que o ITIL não é a mesma coisa do ITSM. O ITSM, ele é, na verdade, uma área de conhecimento. Ele não é uma metodologia específica. O que é o ITSM? O ITSM, na verdade, ele é um modelo específico, ele é uma área de conhecimento sobre gestão na prestação de serviços de tecnologia. Só que, percebam, ele não traz definições específicas. Assim como gestão de projetos, engenharia de software, alguns exemplos que a gente colocou ali, ele é uma área que pode ser traduzida em inúmeras ferramentas, inúmeras ações, também inúmeras metodologias. E o ITIL entra dentro desse contexto como sendo uma dessas metodologias. E um ponto importante também da gente entender sobre as origens do ITIL é que ele vem de uma determinação lá de uma agência governamental britânica
e era voltada, que é voltada, na verdade, a otimizar e construir processos de negócios específicos. Então, perceba, processos de negócios, por isso que a gente está falando de uma metodologia para a organização de serviços em tecnologia da informação. E quando o ITIL foi criado, uma das principais definições que ele traz, que a gente pode ver aqui no nosso último pontinho, é justamente a padronização de ferramentais, a padronização de linguagens para o mundo da tecnologia de maneira geral. Então, muitas dos acrônimos, inclusive, que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia empresarial, no nosso dia a dia negocial, como SLAs, SAS e etc., tudo isso teve uma padronização lá no próprio ITIL e a partir dali passou a ser muito mais popular no mundo de hoje, nos dias de hoje, no dia a dia negocial das organizações. E tudo isso teve uma estruturação lá atrás para justamente todos os stakeholders envolvidos em um processo negocial, em um processo de prestação e contratação de serviços ao redor do mundo, poderem falar a mesma língua. Então, se hoje eu, no Brasil, estou contratando um serviço de tecnologia da informação na Inglaterra, na Índia, na Alemanha, se eu pergunto qual é o LCLA, se eu pergunto qual é o SAS e outras siglas que a gente extrai do próprio ARTIO, essa definição é padronizada, todo mundo sabe o que nós estamos falando e daí por diante. Ou seja, a comunicação fica muito mais simples e, consequentemente, a execução desses contratos e desses negócios também. Um ponto de vista ainda importante sobre o ITIL é que, na verdade, especificamente nessa nova versão 4, que é a versão mais atualizada, voltada inclusive a esse contexto de um mercado 4.0, de uma sociedade digitalizada 4.0, é que nas suas atualizações, justamente foi permitido a construção de uma metodologia modularizada, ou seja, de acordo com os avanços tecnológicos, procedimentais, negociais da nossa sociedade, hoje é muito mais fácil atualizar o ITIL por módulos específicos, por compartimentos específicos do que era no passado. No passado ele era um compêndio unificado. E agora, diferentemente, diante dessa divisão, é muito mais fácil que ele seja atualizado e, consequentemente, que ele também esteja em compasso com as demandas do mercado, com as demandas do negócio, com as demandas da sociedade. Então, essa foi uma atualização muito importante do ITIL 4 para suas versões anteriores. Então, entendido mais ou menos ali o que é o ITIL e o que é o COBIT, a gente chega justamente às definições e a nossa principal questão, a nossa principal compreensão que nós devemos ter para avançar, e que se a gente conseguir botar de fato um ponto final nessa questão, a gente já vai ter definido as principais bases para que a gente consiga avançar para a fase de implementação, que é justamente a compreensão de como essas metodologias se relacionam. O COBIT 2019 é a mesma coisa que o ITIL 4 ou que qualquer ITIL, ou qual relação? Eles são iguais, eles são diferentes, são sinônimos? Podemos tratar esses caras como sendo a mesma coisa? E como nós vimos, pessoal, nós não podemos fazer isso porque, na verdade, são metodologias essencialmente diferentes. Embora eles tenham padrões e definições semelhantes em muitos aspectos, o objetivo fundamental de cada uma delas é diverso. Enquanto o COBIT, como nós vimos, ele é voltado à estruturação de uma governança corporativa em tecnologia da informação, a observância de regulamentos, de legislação, da padronização de uma estrutura em governança de tecnologia da informação, o ITIL, por sua vez, lembrem aquela questão negocial, ele é mais voltado ao aspecto de gestão de serviços que serão prestados sobre o prisma da tecnologia da informação. Então, nesse contexto, o que a gente tem que entender é que são metodologias que, diferentemente de serem concorrentes, são complementares, inclusive podendo ser aplicadas ao mesmo tempo na mesma organização. Enquanto o COBIT, mais uma vez, estará alinhado, estará voltado à estruturação de uma governança, o ITIL vai trazer os insumos necessários para que nós, na nossa organização, no nosso dia a dia prático, sejamos capazes de
operacionalizar a entregas de serviços padronizados sob o ponto de vista de tecnologia da informação. Então, mais uma vez, não são ferramentas concorrentes, anulantes entre si, mas, pelo contrário, complementares e que podem, em um contexto específico, serem aplicadas concomitantemente. Beleza? Dito isso, pessoal, a gente, e vocês devem estar se pensando, bom, mas eu entendi que são metodologias, mas e no dia a dia? Como que eu implemento esses caras? Quais são as dificuldades, quais são as dores e como que a gente faz para traduzir isso no nosso contexto organizacional? Bom, o próprio COBIT 2019, ele tem um livro específico sobre implementação, que vai trazer ali passos a passos importantes para que nós possamos traduzi-los no dia a dia organizacional. Então, ele vai ter lá a primeira definição de que, antes de mais nada, o que nós devemos fazer é justamente a identificação de um problema, ou seja, para que eu proponha a construção de uma metodologia de gestão em governança de tecnologia da informação, eu tenho que identificar as dores que eu tenho na minha organização no primeiro momento. Então, e antes de mais nada, eu vou criar um business case e a partir desse business case eu vou identificar impulsionadores de mudanças e, consequentemente, criar níveis de gerenciamento executivo para que seja aplicada essa mudança, ou seja, o nosso driver de mudança. E aqui a gente tem um ponto que vale ser mencionado, porque quando a gente fala de governança, pessoal, principalmente quando a gente fala de compliance, quando a gente fala de LGPD, de normas que visam alcançar e trazer insumos relacionados à governança, um ponto que a gente tem que ter em mente é que um dos principais pilares de modelos de compliance, de modelos de governança, é justamente a participação da alta organização. Ou seja, sempre que a gente falar de governança, a gente está falando de um patrocínio muito importante da alta gestão, da gestão executiva, para que essas definições sejam traduzidas na prática, o que a gente chama de Tony at the top, ou seja, que a alta liderança da nossa organização seja o principal veiculador das ações relacionadas ao cumprimento de normas, ao cumprimento de legislações e etc., a modelos de governança de maneira geral. Então, a primeira coisa é estruturar o nosso business case e ter justamente a participação executiva da alta liderança na condução e no patrocínio dessas ações. E a partir daí, a gente vai alinhar objetivos relacionados à informação e à tecnologia, desenvolver estratégias, observar riscos nessa implementação, estabelecimento de metas, obviamente, para que as ações possam ser monitoradas, possam ser avaliadas, planejar consequentemente, soluções práticas através, obviamente, da definição de projetos, e projetos esses que vão ser apoiados justamente por aqueles business cases que a gente desenvolveu lá atrás, e com isso a gente vai ser capaz de desenvolver o que a gente chama de um plano específico de mudança. Com isso, a gente vai ser capaz, obviamente, da implementação de soluções, e essas soluções a gente tem que ver resultado no dia a dia. Então, para isso, a gente também vai precisar de treinamento, de conscientização, de comunicação sobre essas práticas, sobre essas mudanças. E, mais uma vez, para isso, o Tony at the top, a participação da alta direção, da alta liderança é fundamental. É importante que essa operação ela seja sustentada e voltada ao próprio negócio, ou seja, não adianta eu trazer ali todo um arcabouço estruturante que não seja condizente ao meu negócio. Eu preciso traduzir isso no organograma, no dia a dia da minha organização. E o nosso sucesso da empreitada que nós estamos propondo que seja implementada aqui, obviamente que ele deve ser acompanhado, que ele deve ser monitorado, primeiro através das métricas que eu estabeleci lá atrás e também do monitoramento dos gatilhos, dos KPIs que devem ser desenvolvidos para esse acompanhamento. Lembrando, pessoal, que todo o processo de implementação, seja do COBIT, seja do ITIL e qualquer outro framework, principalmente estruturante como esses, ele deve sempre ser moldado em uma metodologia de melhoria contínua, ou seja, eu implemento, desenvolvo, aplico e acompanho. E a partir daí, identifico o que funcionou, o que não funcionou, quais são os gaps e proponho melhorias na minha segunda, terceira, quarta rodada. Essas metodologias sempre deverão nos acompanhar, seja no COBIT, seja no ITIL, seja no LGPD ou qualquer outra aplicação
que nós estejamos desenvolvendo na nossa organização. E, por fim, a gente chega aqui a um exemplo bem simples, bem prático, enfim, até de maneira um pouco geral, mas para que a gente consiga entender ações que devem ser implementadas, no fim das contas, em uma organização. Então, a empresa ilustrativa aqui para nós, a Teco Limitada, de médio porte, enfrenta falhas recorrentes em seus serviços de TI, baixa satisfação dos usuários e ausência de indicadores claros de desempenho, ou seja, está totalmente perdida, a gente não tem processo, a gente não acompanha se isso está funcionando, se isso não está funcionando. O que a gente vê é insatisfação dos clientes internos, externos e etc. A diretoria, portanto, solicitou a implementação de um modelo de governança e gestão de serviços de TI para aumentar a confiabilidade dos serviços, garantir o alinhamento com os objetivos de negócio e assegurar conformidade regulatória, obviamente. Então, pessoal, diante de todas essas definições, percebam que a gente pode, ao mesmo tempo, nesse caso, implementar tanto o COBIT quanto o ITIL, de maneira complementar, como a gente já viu lá atrás. Por quê? Porque a gente está falando da estruturação de uma governança em tecnologia da informação, mas, ao mesmo tempo, a gente também está falando da prestação de serviços que são realizados por essa área de tecnologia. Então, diante de todo esse arcabouço que nós temos e dessa situação aqui um pouquinho lúdica, para que a gente possa entender, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, obviamente, entender, fazer o assessment de quais são as necessidades, as dores, os gaps, os problemas que esse setor, que esse time de tecnologia da informação tem enfrentado. O que falta, o que não falta, quais são os gaps, tem processo, não tem processo. Esse contexto é fundamental para que a gente consiga começar a visualizar soluções. E, ao mesmo tempo, também é fundamental que nós identifiquemos o contexto no qual esse time está inserido. Perceba, a gente está falando de uma empresa de tecnologia, mas de médio porte e que presta serviços de tecnologia. Portanto, eu também não vou propor aqui as soluções mais robustas e estruturadas para grandes conglomerados de tecnologia, porque a gente não está falando de um contexto empresarial como esse. É uma empresa de médio porte que tem ali uma atuação provavelmente mais B2B e daí por diante. Então, o contexto, como eu disse, é fundamental para a gente desenvolver um modelo que seja adequado ao nosso cenário. E o nosso segundo ponto, portanto, vai ser, a partir das dores identificadas, os remédios que serão aplicados, ou seja, práticas de melhores ferramentas e ações a serem implementadas. Então, se a gente seguir o COBIT 2019, por exemplo, podemos trabalhar com seleção de objetivos de governança, prioritários, processos de apoio, tudo isso para a estruturação da governança. E se a gente pegar o ITIL, por sua vez, a gente pode falar de práticas essenciais. Essenciais para quem? Para a prestação de um serviço de tecnologia da informação com procedimentos e definições estruturadas. A partir dessas proposições de melhorias, a gente também deve criar indicadores, criar métricas para acompanhar se o que foi proposto, o que foi desenvolvido, funciona ou não funciona. Porque se não funcionar, a gente tem que, consequentemente, sugerir novas ferramentas, sugerir novas ações. Além disso, a gente pode desenhar, estruturar e começar a desenvolver especificamente a implementação, a tradução e o desenvolvimento desses processos, obviamente, prioritários. E o que são processos prioritários? São aqueles que, ao mesmo tempo que serão os mais fáceis de implementar, também são os que vão reduzir os principais riscos da nossa organização e os que a gente vai conseguir fazer e medir da maneira mais adequada possível. Então, a gente vai, de certa forma, aparando as piores arestas e também as que sejam mais fáceis ao mesmo tempo, é claro. Se a gente tem um risco muito grande, a gente precisa atuar sobre ele. Mas se a gente tem ações que também sejam simples de serem realizadas, a gente também deve fazê-las o quanto antes. E daí por diante, ou seja, entendendo os riscos e aplicando medidas mitigadoras em cima deles. Diante disso, a gente faz definição de papéis, responsabilidades e começa, portanto, a organizar essa estrutura. Quem vai ser responsável pelo quê? Quais serão as atribuições, as definições? Ou seja, tudo isso faz parte da construção de processos, procedimentos padronizados. E, por fim, e, obviamente, diante do acompanhamento de métricas e definições, a gente começa a visualizar os resultados. E esses resultados podem ser mais ou menos positivos, e diante desses resultados mais ou menos positivos, eu também vou propor maiores ou
menores melhorias contínuas nesse meu processo. Então, diante disso, pessoal, a gente encerra o nosso encontro de hoje, bem, obviamente, superficial, introdutório, mas para nos, de fato, trazer as principais bases dessas metodologias que vão aí nos acompanhar durante todo o semestre. Valeu, um abraço.